Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre Pascal Levick, né, o espírito, está na classe dos espíritos sofredores, né, do livro O Céu e o Inferno, e que tenhamos um bom estudo. Vou ler a página da Dr. Herman, né, Reflexões, o item 119. Muitas vezes o homem indaga como pode acontecer uma provação, atingindo um ser, uma família, uma coletividade. Outras vezes, a indagação nos é dirigida como se fosse um verdadeiro ato de reclamar diante do acontecimento que perturba, fere e emociona. Para essas indagações, uma única é a resposta, chama-se justiça de Deus. Com efeito, a justiça de Deus deseja para todos os seus filhos a recuperação e a redenção, o equilíbrio. Senhor Jesus, Mestre amado, querido irmão Clarence, mais uma vez aqui reunidos em Teu nome, para estudarmos um pouco mais do céu e inferno, para fazermos uma breve leitura, uma breve explanação, porém com muito conteúdo e amparo de todos vocês. Fiquem conosco, pois muito precisamos de todos. Assim seja. Bem, como eu disse, que seria um estudo do livro O Céu e o Inferno, sobre o espírito de Pascal Levick, né, são espíritos sofredores. Nós estamos na segunda parte do Céu e Inferno, e esse espírito, em Havre, 9 de agosto de 1863, veio comunicar-se espontaneamente, sem que o médium tivesse conhecido, quando vivo, mesmo de nome. E ele fala assim: creio na bondade de Deus, que aceitará por misericórdia o meu pobre espírito. Eu sofri muito, o meu corpo morreu no mar. Meu espírito esteve sempre ligado ao corpo, durante muito tempo permaneceu errante sobre as ondas. Deus. A comunicação foi interrompida no dia seguinte. O espírito continuou. Deus teve a bondade de permitir que as preces daqueles que eu deixei na terra me tirassem do estado de perturbação e de incerteza em que meu espírito estava mergulhado. Eles me aguardaram durante muito tempo e puderam encontrar o meu corpo. Agora ele repousa, e meu espírito desligado, com desgosto, vê as faltas cometidas. Consumada a prova, Deus julga com justiça, e a bondade se estende sobre os arrependidos. Se durante muito tempo meu espírito ficou errante com o meu corpo, é porque tinha que sofrer as consequências dos seus erros. Seguir o caminho reto, se desejais seguir o caminho reto, se desejais que Deus retire rapidamente o vosso espírito de seu envoltório. Vivei no amor de Deus, orai a morte tão horrível para tantos. Será suave para vós, pois sabeis a vida que vos espera. Eu sucumbi no mar, e por muito tempo me esperaram.
não poder me desligar do meu corpo era para mim uma prova terrível. Eis porque tenho necessidade das vossas preces, de vós que entraste na crença que salva, de vós que podeis rogar por mim ao Deus justo. Eu me arrependo e espero que Ele se digne me perdoar. Foi no dia 6 de agosto que meu corpo foi encontrado. Eu era um pobre marinheiro e morri há muito tempo. Orai por mim. Pascal Levick. Essa foi a comunicação dele inicial, e veio a interrogação, veio a pergunta do médium para ele, que foi: onde foste encontrado? Perto de vós. O jornal Diário, de 11 de agosto de 1863, continha o seguinte artigo, do qual o médium não podia ter conhecimento. Anunciamos que foi encontrado no dia 6 deste mês um resto de cadáver encalhado entre Neville de la Hève. A cabeça, os braços e os bustos foram arrancados. Entretanto, sua identidade pôde ser constatada pelos sapatos ainda presos aos pés. Reconheceu-se assim que era o corpo de Pascal Levick, que morreu no dia 11 de dezembro, a bordo do barco L'Alert, arrebatado diante de Turbeville por uma grande onda. Levick tinha 49 anos e nasceu em Calais. Foi a viúva do defunto que constatou a sua identidade. Então vamos ver aqui logo no início. Ainda tem outras coisas que eu gostaria de ler para vocês depois. Vamos lá do início. O espírito se comunicou, com o médium espontaneamente, sem que o médium tivesse conhecimento dele, nunca tinha ouvido falar. E com isso a gente vai tirando algumas coisas daí. Como ele se comunicou espontaneamente? Por que ele se comunicou espontaneamente? Ele estava em sofrimento, que não tem nesses pedaços que eu li, mas eu já, dentro do estudo aqui vocês vão ver, ele tinha morrido há 11 não, ele tinha morrido há 8 meses atrás, né? E o corpo não tinha sido encontrado, e assim, ele foi encontrado depois de um tempão, 8, 9 meses depois. Então, como esse espírito que estava preso a esse corpo, sofrendo, ele veio numa comunicação que ele precisava, ele sentiu a necessidade de dar uma comunicação e chegou ali, viu a oportunidade de dar essa comunicação e ele deu. E ele colocou também que ele era um espírito que era errante assim, mas é um espírito que não tinha supostamente uma ideia religiosa ou um caminho de religião, por isso ele ficou muito tempo ali perturbado, não é mesmo? Então você vê aqui que ele, na necessidade dele, por esse sofrimento, o espírito pensando na família que ele deixou, na viúva, nos amigos, em tudo aquilo que ele deixou, ele sentindo sofrimento por não ter sido encontrado. Como é que ele vai fazer para poder pedir um socorro? Ele viu a oportunidade ali. E depois ele vem
ele fala que foi durante muito tempo que ele ficou. Imagina você ficar preso ao seu corpo, o corpo boiando no mar lá, preso em algum lugar, e ninguém te encontrando e você agoniado, né? Aí ele vem no dia 12 de agosto, como se falasse desse acontecimento no centro, né? Ele deu outra comunicação espontânea. Aí é que a gente vai ver o quão interessante o pensamento desse espírito. Porque ali, como é que é? Bom, você é reconhecido pelo sapato. Quantos sapatos tem iguais? Né? Quantos sapatos estão no mar há tanto tempo que não se deformam? Né? Como é que a viúva iria reconhecer? Pode-se pensar o quê? Foi fruto da imaginação da viúva e necessidade dela reconhecer um corpo. E ela reconheceu. E ele vem dar a comunicação, que é assim, no dia 12, né? Saiu um jornal no dia 11, de como ele foi encontrado. Ele já tinha ido no dia 9, já tinha dado uma comunicação espontânea. Ele foi encontrado no dia 6 de agosto. O naufrágio foi no dia 11 de dezembro. Né? Sou realmente Pascal Levique e tenho necessidade das vossas preces. Podeis me fazer bem, porque a prova que sofri foi terrível. A separação entre meu corpo e meu espírito só se realizou quando reconheci minhas faltas. Olha que interessante. E depois não se desligava dele inteiramente. Ele seguia sobre o mar que o havia engolido. Rogai, pois, a Deus para me perdoar. Pedi que ele me dê o repouso. Pedi, eu vos suplico, que este terrível fim de uma existência terrestre infeliz seja para vós um ensinamento bem grande. Deveis pensar na vida futura e não deixar de pedir a Deus a sua misericórdia. Orai por mim, preciso que Deus tenha piedade de mim. O interessante é que ele se arrepende, ele reconhece, ele tem dentro desse contexto todo, ele reconhece que não foi um espírito que realmente seguiu o caminho que Deus queria, mas no entanto ele reconhecia os erros, ele se arrepende, ele está até na classe dos sofredores, porque realmente ele está passando por um sofrimento, mas ele poderia estar muito bem também nos arrependidos, não? Então, como é que nós podemos tirar dessa lição, que é uma lição curta, é uma página e meia, como nós podemos tirar dessa lição proveito para que nós possamos viver melhor? Por certo, o ser humano não se prepara para a morte, são muitos poucos que se preparam para a morte. Os espíritas mesmo, poucos se preparam para a morte. Todos conhecem, todos sabem o que é a morte, o que é o desencarne, né? Morte em si não existe. A morte do corpo, todos nós sabemos, porém, nós não queremos morrer. Tudo bem que pode se falar que é uma proteção para a nossa vida, mas nós não nos preparamos para essa única certeza que nós temos da vida após o nascimento. Que nós vamos
desencarnar um dia. Nós vamos morrer um dia. E por sinal, nós começamos a morrer a partir do momento que nós nascemos. O desgaste do nosso corpo físico começa a partir do momento que nós chegamos à vida, né, na vida física, através do oxigênio que nós respiramos, através de várias coisas, vários fatores que vão nos trazendo o envelhecimento e etc, etc. Muitas das vezes nós temos mortes assim, de acidentes, né? Mas isso daí não tem nada a ver com o texto de hoje. O que nós devemos fazer para que dentro da nossa encarnação nós não falhemos para o que o Cristo quis, para o que o Cristo quer, para que Deus, nosso Pai misericordioso, quer de nós. Nós viemos realmente para expiar, viemos para provar. Poucos são missionários, mas nós temos alguns aí misturados na nossa população. Mas o que nós devemos fazer? Primeiro, precisamos de viver em comunidade. Precisamos. Devemos viver em comunidade. Devemos. Mas a nossa evolução, a nossa preservação não vai depender da comunidade, vai depender de nós. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio para agirmos da forma que nós quiséssemos. E o que nós estamos usando? Como nós estamos usando esse livre-arbítrio? Como nós estamos seguindo a direção correta para podermos trabalhar o nosso corpo, a nossa moral, o nosso pensamento? Como nós estamos fazendo? Por que nós estamos fazendo? Nós somos um misto de experiências passadas com experiências novas que nos leva a fazer as coisas e que nos dá a nossa identidade. Mas o que nós fizemos no passado que não podemos repetir? O que nós temos que trabalhar dentro de nós para a nossa evolução, para não sofrer numa desencarnação? Nós temos muita coisa que podemos fazer. André Luiz até nos ensina em muitos livros, né? Mas como nós podemos fazer? Vai depender da gente. E muitas das vezes não é muito fácil, porque nós estamos presos ainda a questões do passado que ainda nos compraz. Nós estamos presos ainda em situações que nos traz como é que eu vou dizer? Uma visão ou uma acomodação, melhor dizendo, né? Uma acomodação porque nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Nós sabemos o que está certo ou errado, nós temos essa noção, né? E podemos muito bem deixar de fazer, só que vai nos trazer um certo incômodo, porque é uma coisa que nos dificulta fazer.
é muito mais fácil eu fazer o que eu já fazia. Eu dava um exemplo, até na evangelização, eu falava o seguinte: tem um restinho de Coca-Cola na geladeira, para quem gosta de Coca-Cola. Você vai lá, bebe ou divide com as pessoas. Isso é um exemplo simples, é um exemplo mínimo, né? Muitos falavam assim: eu bebo. Outros falavam: eu não gosto de Coca-Cola. Aí não valia o exemplo. Mas de uma coisa que você goste, você ainda vai e faz escondido muitas das vezes, para ninguém saber que foi você. Então, esses detalhes mínimos dentro da nossa vida, que nós pensamos que não prejudica ninguém, alguém vai prejudicar, somos nós. Porque nós estamos vivendo a mesma coisa sempre. Nós estamos ali presos àquela situação e achamos que não é nada demais, que eu dei um exemplo bem banal, e nesses pequenos exemplos nos trazem o quanto nós somos egoístas às vezes, quanto nós somos mesquinhos, o quanto nós somos muitas coisas que nós deveríamos trabalhar para não viver em sofrimento, e a gente não trabalha. Muitas das vezes a gente quer fazer com que o outro veja que nós estamos bem. Então nós fazemos uma coisa que o outro quer que a gente faça. E às vezes a coisa não é certa, ou a coisa não é para a gente, ou a coisa não está dentro do meu contexto. E a gente sofre às vezes por isso. A gente ainda, por alguns motivos, comete muitos erros. Então, o que eu tenho para colocar, para que nós possamos pensar o que nós estamos fazendo da nossa encarnação para melhorarmos. Como é que nós vamos viver sabendo que, de repente, o meu vizinho não tem como? Como é que nós vamos trabalhar dentro de nós esse sentimento de perdão, de harmonia? Como é que nós vamos trabalhar dentro de nós o amor? Vejam, esse espírito sofredor, dizendo que se arrependeu, ele pede preces. Quantos de nós ora para o próximo na sua prece noturna, ou na sua prece diurna, quando você acorda, quando você vai dormir, ou durante o dia? Quantos de nós ainda faz alguma coisa pelo próximo? Quantos de nós ainda faz alguma coisa por si mesmo? Eu escutei uma pesquisa onde, quando você faz o bem sem querer recompensa, o teu cérebro derrama em você a endorfina. E a endorfina é derramado no corpo da grávida quando vai ter o bebê. É um hormônio que jorra. Então ela pode sentir a dor que for, que depois vem o prazer e ela fica contente. E quando você faz alguma coisa desinteressadamente pelo próximo,
você recebe uma dose de endorfina e isso vai te deixar feliz, isso vai te deixar contente. E eu falo isso, não é que você esteja precisando, eu falo porque eu preciso disso. O primeiro a escutar isso sou eu. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, o que eu coloco é exemplo para que nós possamos trabalhar em nós o arrependimento dos erros, para que nós possamos trabalhar em nós o perdão das ofensas, para que possamos trabalhar em nós todos esses pequenos erros que cometemos durante nossa encarnação e tentar melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque não é fácil. Como diz o outro, rapadura é doce, mas não é mole. Então vamos pensar, vamos nos arrepender dos erros, vamos trabalhar em nós toda essa, todo esse amor que Jesus teve por nós e que tanto nos encaminhou para isso. Tantos exemplos ele deu. Irmãos, que possamos ter dentro de toda essa oportunidade que é dada por Deus, oportunidade de conhecimento do amor que Ele tem por nós, né? Vamos aproveitar, vamos desejar o bem, vamos ser felizes, vamos repetir que somos felizes todos os dias, vamos pensar positivo. O pensamento positivo é uma potência. Leon Denis falava para a gente das potências da alma, o pensamento, a vontade. São potências da alma. E podemos trabalhar isso em nós, trabalhar isso para uma humanidade inteira, para que se tudo fosse bom, né? Se tudo corresse perfeitamente, não teríamos os sofrimentos que vemos e que sentimos. Porque quando nós sofremos, Deus não quer que nenhum de seus filhos sofra. A dor de uma perda, a dor de ver um erro que foi cometido, é natural. Mas não é necessário você sofrer se você está vivendo da forma correta. Vamos pensar nesse caminho, vamos começar a trabalhar um pouco mais nisso tudo. Não seria muito mais fácil para a gente viver de uma forma mais correta, dentro do mundo mais civilizado, mais tranquilo? Eu acredito que sim. Eu acredito que ninguém mais suporta ver a violência que está tendo aí pelo mundo.
pessoas se agredindo por diferenças de opinião, se agredindo por diferenças de ideologias, por diferenças de cor, por diferenças sociais. Pessoas passando necessidades de alimento num mundo onde existe alimento para todos. Isso tudo é uma forma da gente parar e pensar: por que não vivermos de uma forma mais correta? Por que não exigirmos de nós a forma mais correta da vida? Exigir do próximo, mesmo que a decisão seja dele, mas nós possamos colocar: gente, não está legal, não está certo. Pensemos nisso como uma como vamos colocar nos nossos planos de ano. Todo final de ano o pessoal faz plano para o ano seguinte, né? Como se fosse interrompido um ciclo e começado outro. Não. Tu está dentro do ciclo, do teu ciclo de vida é tudo uma continuidade. Vamos abraçar um pouco a humildade. Vamos tentar banir o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, porque assim vamos ter humildade para trabalhar para o bem. Vamos nos arrepender dos nossos erros. Vamos orar pelas pessoas e por nós mesmos. Que Deus nos abençoe sempre e que o mundo esteja em paz, e eu também, e nós também. Fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, Mestre amado, Mestre querido, querido irmão Clarence, mais uma vez reunidos em nome de Deus, estamos para agradecer pela oportunidade da palavra, do auxílio, pela oportunidade do amor, que possamos, Senhor, possamos trabalhar sempre, sempre e sempre o bem, o belo e o justo. Fiquem conosco, amigos espirituais, fiquem conosco, pois muito precisamos de vocês. Que a bênção de Deus Pai misericordioso recaia sobre todos nós. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus.